Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar uma conversa com o senador Otto Alencar. E o nosso tema é a ameaça ambiental que sofre o Rio São Francisco. Esse tema, a preocupação com o Rio São Francisco e seus afluentes, na verdade, é foco da sua atenção na atuação parlamentar, né, senador? Porque na abertura dos trabalhos legislativos, no seu primeiro pronunciamento, eu me lembro que o senhor já advertia para o risco que esse rio está correndo, a necessidade da casa ajudar a tomar providências que preservem esse patrimônio, né? Exatamente. Se eu não me engano, foi no dia 24 de fevereiro que eu fiz esse pronunciamento aí no plenário, chamando a atenção do governo federal, do Ministério da Integração Nacional, do Ministério do Meio Ambiente e da Codevasp, sobre a gravidade do problema do Rio São Francisco já naquela época. Toda a previsão que nós tínhamos feito naquela época se confirmou. Hoje eu recebi um relatório aqui, um boletim da Codevasp, e a situação é de uma gravidade que você nunca houve na história do Rio São Francisco. O pior momento do Rio São Francisco, nessa história recente, foi em 2001, no governo Fernando Henrique, quando aconteceu aquele apagão. Então, naquela época, o volume útil da barragem de Sobradinho estava em 15%. Hoje está um terço daquela época. Está aqui com 4,9%. Aqui está a barragem de Sobradinho. Batista, dá para você fechar aqui com o volume útil de 4,9%. 3 vezes menos do que foi em 2001, que na época do apagão. E a barragem de Três Marias, em Minas Gerais, está 15,3%. Então, a situação é muito grave e nós não temos previsão de chuva agora na bacia do Rio São Francisco. O que vai acontecer? Vai acontecer que, dentro de 3 semanas, mais ou menos, esse volume útil vai se esgotar e nós vamos entrar, provavelmente, no volume morto. E aí vai comprometer toda a irrigação ao nível da jusante da barragem, ou seja, à frente da barragem. Porque a afluência, ou seja, a entrada de água na barragem de Sobradinho hoje está 503 metros cúbicos por segundo. E está saindo 938 metros cúbicos por segundo para alimentar Itaparica e alimentar também os perímetros irrigados que nós queremos preservar na Bahia e em Pernambuco, porque gera emprego e renda e está ameaçado de se paralisar essa irrigação. Naquela época, lá em fevereiro, se o governo entra com a dragagem para desassorear a calha do rio, para desassorear os seus principais afluentes, para iniciar a preservação das nascentes e dos riachos e dos rios afluentes que alimentam a calha do rio. Porque na calha do Rio São Francisco não brota água, a calha recebe água. É como uma grande artéria que recebe outras artérias menores que alimentam a grande artéria. Ela é alimentada por um sistema. Por um sistema que está sendo totalmente comprometido, você falou muito bem. E o senhor falou uma coisa aqui que me assustou profundamente, que é dos 70% dos afluentes do Rio em Minas. Hoje está aqui o jornal Estado de Minas Gerais, dá uma matéria de capa dizendo que 70% das nascentes, dos afluentes, dos córregos do Rio São Francisco já estão secos, ou seja, já não estão suprindo com água os principais afluentes do Rio São Francisco. Quais são os principais afluentes? Na margem direita, o principal afluente, depois de Três Marias, é o Rio das Velhas, que é o mais caudaloso, que nasce no município de Ouro Preto, passa próximo de Belo Horizonte e vai desaguar no Rio São Francisco. Esse ainda tem um suprimento razoável de água, mas está com a metade da vazão do Rio das Velhas. Depois vem o Rio Paraupebas, que ainda está suprindo com água. E agora, a pior notícia de todos. Pela primeira vez na história do Rio São Francisco, um afluente perene, caudaloso, secou. O rio Jiquitaí, em Minas Gerais, na margem direita aqui, secou o rio Jiquitaí. É um grande caminho, uma grande estrada de areia. Secou por quê? Utilização inadequada da água, desmatamento, erosão, assoreamento. O Rio São Francisco é de responsabilidade do governo federal. O Rio São Francisco é de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Integração Nacional e da Codevasp. Não há nenhuma ação para a revitalização do Rio São Francisco desde que começou a transposição. Já se investiu na transposição do Rio São Francisco
para os estados receptores. E eu sou a favor da transposição, desde que tivesse revitalização. Ou seja, lá atrás, quando começou a transposição, devia começar também, e logo no mesmo período, a revitalização, que consiste em plantar as matas ciliares das nascentes, dos afluentes do Rio São Francisco, conter o assoreamento e conter a erosão e fazer também o desassoreamento da calha do Rio São Francisco. Absolutamente não foi feito. E na transposição já foram investidos 8 bilhões 550 milhões de reais. É muito dinheiro. Se plantou alguma árvore em alguma nascente, em algum afluente perene do Rio São Francisco? Não. Se desmatou o Rio São Francisco e seus afluentes, as margens do Rio São Francisco. Isso é um crime contra a natureza. E eu digo com todo o conhecimento de causa que tenho do Rio São Francisco, que eu vi o Rio São Francisco quando eu tinha 15 anos de idade, e vi o Rio sadio, que tinha sua hidrovia, e ele tem 1.300 quilômetros de área navegável. Ou seja, era um estradão de água que podia estar aí preservado até hoje. Hoje ele está completamente aterrado, interrompido. Você não pode, em algumas localidades, andar sequer de canoa, aquela canoinha pequenininha. A mais rasa, Imagine, né? O vapor, não existe mais, não. Então, o que vem acontecendo, e a culpa não é só do governo agora, da presidente Dilma, nem do presidente Lula. Isso vem acontecendo já ao longo de 30 anos, desde a época dos governos ainda militares, que a destruição do Rio São Francisco vem acontecendo. A destruição não é vista imediatamente aos olhos das pessoas. Ela acontece gradualmente e quando você percebe, já não há mais jeito de se solucionar essa era a minha questão. Pergunta. Há como reverter uma situação dramática dessa aqui, desse rio, por exemplo? Desse rio Jiquitaí, que agora interrompeu pela primeira vez, eu acho muito difícil. Nossa. Embora, se o governo resolver de fazer o desassoreamento, tirar a areia que está dentro do rio e replantar todas as matas ciliares à margem do rio, há uma esperança. Pode ser que ele venha a sobreviver. Agora, eu vou explicar por que não se deve desmatar. Você, o telespectador, entenda que você não deve cortar uma árvore perto de uma nascente ou na margem de um rio. Por quê? Porque quem dá a porosidade para a água penetrar no solo são as raízes das árvores. As raízes das árvores que estão próximas à nascente do rio. Quando você desmata, o solo fica impermeável. A água não penetra no solo. O que é que acontece? A água bate, escorre e vai embora. Não alimenta o braço subterrâneo do rio ou da nascente, que nós chamamos de talvegue, que alimenta ali aquela água, fica no subsolo, alimentando a nascente e o rio, e preservando. Então, tem que plantar as árvores. Quem planta árvores, produz água. Quem corta árvores, destrói nascentes e afluentes. Então, a minha luta é por isso que eu vejo que nesses 10 meses, nenhuma ação do governo federal, da Codevasp, do Ministério da Integração e muito menos do Meio Ambiente foi tomada nenhuma iniciativa de revitalizar. Poderíamos agora contratar 3 dragas e tirar a areia que está entupindo os afluentes e a calha do rio. E o que é que eu pedi ao governo federal? E apelo agora pelo comprometimento que tem a presidente Dilma, pela sua história, pelo seu sentimento de ajudar o Nordeste e ajudou o Nordeste. O que é que eu peço? Eu peço que a presidente publique um decreto de situação de emergência na bacia do Rio São Francisco, para, a partir daí, contratar sem burocracia as dragas para fazer a dragagem do rio, para acabar com o desassoreamento em alguns afluentes que estão secos, como esse aqui, o Jiquitaí, e na calha do rio, e começar a fazer a fábrica de florestas, ou seja, plantar os viveiros das árvores que podem ser plantadas por região, para começar a preservar o que ainda existe. Na Bahia, nós só temos 3 afluentes agora vivos. O rio Carinhanha, que dá de vir de Minas com a Bahia, o rio Corrente, que nasce na cidade baiana de Correntina, e o Rio Grande, que deságua no município da Barra do São Francisco, onde o maior defensor do Rio São Francisco é o bispo Dom Luiz Capio, que fez greve de fome para que não fizesse a transposição
E se naquela época o governo federal fizesse a transposição para abastecimento humano, abastecimento animal e também atenção às indústrias, se fizesse concomitantemente a transposição e a revitalização, hoje nós não estaríamos passando por essa situação de crime contra o maior bem que Deus deixou para o Nordeste brasileiro, que é o Rio São Francisco. Eu agradeço a sua presença, senador. Diante desse apelo, acho melhor a gente encerrar por aqui, agradecendo também. É uma também. Coisa dolorosa para um baiano, para um nordestino, e para um perceber brasileiro, que né? existe um rio morrendo, da importância do Rio São Francisco, e que, infelizmente, há 10 meses, eu aqui já fiz reuniões 2 vezes com a presidente Dilma, com todos os ministros, já fiz de tudo para chamar a atenção do governo. Infelizmente, a minha voz não está sendo ouvida, eu estou falando para os passarinhos, estou falando para quem não me entende e não sabe a gravidade do problema. Agradeço sua presença, seu depoimento aqui no programa Argumenta. Eu agradeço a sua atenção, convido você a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV pelo 0800 61 2211 e convido você a conhecer o endereço eletrônico caso queira rever nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.